Fala pessoal do curso de inglês Mairo Vergara, aqui é o Mairo Vergara e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso em que estudaremos mais uma técnica, mais um método aí de aprendizado do inglês que você usará extensamente nos seus estudos, no seu aprendizado, inclusive é um método, inclusive a maioria dos métodos aqui que a gente ensina são métodos que você vai usar desde que você tá lá no começo, quando você não sabe nada de inglês, até níveis avançados. Então, por exemplo, esse método aqui que a gente vai aprender aqui do Anki e o método, né? Na realidade, o método é o método das sentenças. Eu uso esse método, por exemplo, até hoje. Então é muito legal, que é uma coisa que não é que tem o básico, intermediário e avançado. Não, é um método que serve para todos, que vai se adaptar aí o seu nível e vai garantir que você está sempre melhorando e aprendendo cada vez mais inglês de uma forma altamente eficiente. Vamos lá então. Antes de mais nada, como sempre, modo aula. Então se tem alguma distração aí, Facebook, WhatsApp, alguém falando com você, elimine as distrações e foque 100% aqui para você entender bem, porque é uma aula de método. E a aula de método, você tem que entender muito bem o método para que depois você não use o método de uma maneira incorreta. Então vamos lá. Foco total, Anki e o método das sentenças, tá? Primeiro, o método das sentenças, tá? Por que chama método das sentenças? Porque, basicamente, esse é um método em que você vai aprender frases, tá? Em inglês fala sentences, ok? Que são uma sentença, uma frase. Você aprende frases em inglês, sentenças em inglês, e você vai aprendendo. Então, assim, não é um método, essa técnica não é para você aprender palavras individuais, sabe aquelas listas de palavras que às vezes a gente estuda em métodos mais tradicionais? Aqui é o contrário disso. Você vai aprender toneladas de frases em inglês, tá? E aí, quando você aprende uma frase em inglês, o que acontece? Dentro dessa frase tem gramática e tem vocabulário. Então, indiretamente, o resultado de você aprender várias frases na língua é que você aumenta absurdamente o seu vocabulário e você indiretamente também aprende a gramática que tá ali dentro daquelas frases, tá? Então, assim, de uma maneira muito rudimentar, isso é o método das sentenças, tá? Aprender toneladas de frases na língua. E o Anki, tá? É um programinha de computador, tá? Tem aqui o login dele, Anki, que a gente vai usar para aprender essas frases, porque não é só, então beleza, vamos aprender frases, vamos botar um monte de frases num caderno e todo dia ler o caderno. Funciona? Funciona. Até funciona aprender várias frases na língua. Tem aqueles livros, você já viu aqueles, por exemplo, tem um livro muito famoso que chama Como Dizer Tudo em Inglês, por exemplo. É um livro ótimo. Eu acho que ele traz, eu não sei quantas frases, mas muitas frases. E você pode estudar ele simplesmente, sei lá, anotando as frases num caderno. Mas existe uma maneira mais eficiente de aprender essas frases, que é usando o Anki, tá? Só pra você entender que o título da aula, Anki e o método das sentenças. O método é o método das sentenças. O Anki é o programa. Vamos lá então, sem mais enrolação, para entender mais a fundo. Primeiro de tudo, o que é o Anki, tá? Acostume-se com esse nome, Anki, você vai usar muito nos seus estudos. Primeiro de tudo, o Anki, ele é um sistema de repetição espaçada. O que é um sistema? Em inglês se fala Spaced Repetition System, tá? Em outras palavras, um sistema de repetição espaçada é um programa de memorização, tá? É um programa que vai ajudar você a reter, a memorizar informações, ok? Ele é muito mais legal, muito mais eficiente do que métodos tradicionais de estudo e aqui pode ser usado para memorizar praticamente qualquer tipo de informação. Então, basicamente, ele é um programinha de computador, é um programa que você instala no seu computador, dá para usar também no celular, tá? Dá para usar também sem instalar, depois vocês vão ver tudo isso só acessando pelo navegador, pelo Chrome, ou pelo Firefox, ou pelo Safari, ou pelo... agora era o Internet Explorer, agora chama Edge. Tem qualquer navegador de internet que você pode usar para acessar, eu vou mostrar para vocês, ou você instala no computador ou instala no celular, tá? Um programinha de repetição espaçada, como eu disse, que é uma forma de memorização muito mais eficiente do que métodos de estudo tradicionais e que você pode usar para memorizar qualquer coisa que você quiser memorizar, tá? E aí é o seguinte, o Anki, tá? Ele usa dois conceitos muito essenciais que eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, que né, para provocar essa memorização, fazer com que você aprenda as informações de uma maneira altamente eficiente, ele usa dois conceitos muito importantes. O primeiro chama Active Recall, cadê o mouse? Ok. Active
Recall Testing e o outro chama Spaced Repetition, que é a repetição espaçada. Vamos dar uma olhada nesses dois para você entender. Primeiro de tudo, Active Recall Testing, ok? Recall é tipo relembrar, tá? Recall uma informação é você relembrar aquela informação. Testing é testar, então isso aqui seria active, é de ativo, seria um teste de relembrar ativamente. Seria mais ou menos essa tradução, tá? O Active Recall Testing, basicamente, ó, segue o raciocínio aqui, é quando lhe fazem uma pergunta e você tenta lembrar da resposta. Então, quando alguém te pergunta alguma coisa, faz uma pergunta de alguma coisa que você já sabia, e você tenta lembrar, você tenta puxar lá de dentro do seu cérebro aquela coisa, aquela informação. Por exemplo, se eu ensinar para você, por exemplo, eu ensinei para você agora, Active Recall Testing, teste de lembrança ativo, né? Ou teste ativo de lembrança. Se daqui a uma semana eu perguntar de novo isso para você, você vai tentar lembrar. Deixa eu tentar lembrar exatamente o que era, como é que traduzia, qual era o sentido de Active Recall Testing. Quando você está tentando lembrar, essa tentativa é o Active Recall Testing. É o teste de recall ativo, de lembrança ativa, tá? E você está tentando lembrar. Quando você faz esse processo de tentar, de buscar uma informação no seu cérebro e lembrar dela, né? Isso reforça a sua memória e as suas chances de lembrar futuramente da resposta. Então, digamos que você aprendeu uma informação agora, daqui a um tempo eu pergunto de novo para você e você não lembra muito bem, mas você fica procurando no cérebro. Deixa eu ver. Pá! Lembrou. Quando você lembrou, você fez o Active Recall Testing, foi ativo, porque você pensou e tentou buscar na memória, e na hora que você lembrou, você reforçou a sua memória e as suas chances de você lembrar de novo dessa informação aumentaram, né? Então, por isso que, por exemplo, na escola, o professor dava uma matéria, né, explicava alguma coisa e dava um exercício para você fazer. A moral do exercício é para você lembrar, ver se você lembra daquilo lá, ver se você treinar aquilo lá até o ponto que você não vai esquecer e chegar lá na prova você não vai esquecer. Até a prova é uma maneira de garantir que você está exercitando aí o músculo da memória para não esquecer aquela informação. Claro que no colégio isso não é feito na escola da maneira mais efetiva e muita coisa você esquece, tá? Mas este é o conceito do Active Recall Testing. E aí é o seguinte, ó, quando você não lembra, você pensa numa coisa uma informação que você sabia e você não lembra daquilo lá, o que isso quer dizer? Quer dizer que é hora de estudar novamente a pergunta ou aquela informação. Então, se semana que vem eu perguntar para você o que é Active Recall Testing e você não lembrar, né? Você não lembrou. Se você lembrar, beleza, você lembrou e você vai reforçar essa informação na sua mente. Se você não lembrar, quer dizer que você tem que estudar de novo para reforçar aquilo na sua mente, ok? Então, o primeiro conceito aí que o Anki e o método das sentenças vai usar é isso. Nós vamos estar ativamente, né? Nós vamos te ensinar uma frase em inglês e aí, daqui a um tempo, a gente vai tentar ver se você lembra. Se você lembrar, beleza, fortaleceu aquela informação. Se você não lembrar, a gente vai ter que estudar de novo, ok? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que o Anki vai usar, o Anki e o método das sentenças, é o conceito de spaced repetition, né? Que é repetição espaçada. O que é uma repetição espaçada? Repetição espaçada é você revisar uma informação de tempos em tempos e não de uma vez só. Então, em vez de você pegar, beleza, eu quero aprender o... Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de estudo de textos com áudio, em que vamos começar aqui estudando um conto, uma pequena história que se chama Jack Hannaford, ok? Esse vai ser o primeiro texto de estudos aqui, para a gente aplicar a nossa metodologia de estudo de textos com áudio. É um texto muito legal, é uma história muito interessante. O mais legal é que como é uma história, tem personagens, tem a moral da história, você vai, de certa forma, se envolver com a história, vai querer saber o que vai acontecer, porque aqui, ó, a gente vai estudar a parte 1 da história, e aí quando acabar a parte 1 você vai querer saber o que vai acontecer na parte 2. Então, enfim, é um texto bem legal, bem contextualizado, não é um texto super mega simples ou um texto falso feito para você aprender inglês, é uma história de verdade, tá? Quer dizer, é uma história fictícia, mas que foi escrita para uma pessoa que fala inglês e nós vamos estudar isso aqui. Então, prepare-se, você vai ficar bem amigo aí, o título da história
é um dos personagens da história, então você vai conhecer muito bem o Jack Hannaford e enquanto você conhece a história do Jack Hannaford, você vai aprender uma tonelada de inglês ao longo aí da jornada de estudos do Jack Hannaford, ok? Antes de mais nada, antes da gente entrar aqui na nossa aula, como sempre, eu vou pedir para você que você entre no modo aula total, ou seja, que você tire toda e qualquer distração que esteja aí. Se você estiver vendo Facebook, estiver com o celular, não tá no silencioso, tem alguém falando com você, tá vendo TV, tire todas as distrações e foque 100% aqui na nossa aula para você entender muito bem. Aqui, o que a gente vai fazer é tem as fases, né, de desvendar o texto, praticar o texto, dominar o texto. Aqui a gente vai começar a desvendar esse texto linha por linha, palavra por palavra, eu e você junto. Então é essencial que você preste muita atenção para que quando você acabe aqui a aula, você já esteja preparado para começar a praticar, fazer os treinos aí de leitura e escuta e futuramente só de escuta do texto. Vamos lá então. Como eu disse, esse texto é um conto, tá? É uma história, então a gente vai ver o que está acontecendo nessa história linha por linha. E enquanto a gente faz isso, a gente vai, né? Enquanto fazemos isso, vamos aprender muito inglês. Vou até aumentar aqui o tamanho, ok? E vamos lá. Bom, vamos começar então. O texto vai começar com esta frase aqui. Eu vou marcando aqui, ó. Ops, subi a tela. Eu vou marcando aqui, destacando, vocês vão ver onde que eu estou com o cursor. O texto começa com a frase There was once a farmer and his wife, tá? Primeira coisa, a farmer and his wife não tem muito mistério. É um fazendeiro, farmer é um fazendeiro, então a farmer é um fazendeiro, tá? Esse quer dizer um ou uma, então a farmer é um fazendeiro and his wife, tá? Wife é esposa, his é dele. Então seria um fazendeiro e a esposa dele, ou um fazendeiro e a sua esposa. Então essa parte é fácil, é só se você comparar aqui, ó, a farmer and his wife, um fazendeiro e sua esposa. E aqui na frente a gente tem uma parte um pouquinho mais complicada, que é there was once, tá? E para explicar o there was once, eu vou usar o nosso super quadro branco, o nosso whiteboard. Então a gente tem there was. Para você entender there was, você tem que aprender there is. There is, aqui eu não quero que você aprenda o que é there, nem o que é is. Aprende isso aqui como uma coisa só. There is, tá? There is é um padrão do inglês que quer dizer há, ou existe, ou tem. Sabe aquele tem algo, existe algo, há algo, there is. Se você falar there is money, né? Tem dinheiro, money é dinheiro, there is money in the box, tem dinheiro na caixa. Esse there is é o há, o existe. Em português a gente usa muito o tem, tá? Mas assim, normalmente nas traduções você vai ver bastante há, bastante existe, mas na fala informal do português é o tem. Então o nosso tem isso, né? Tem dinheiro na carteira, existe dinheiro na carteira, há dinheiro na carteira, é o there is, tá? Aí o there is, no passado, que seria havia, existia, tinha, é there was, ok? There was. There was. Havia, tinha, existia. E aí, ele pegou esse there was e colocou depois a palavra once. Once, tá? Once, termina com som de S. Once quer dizer uma vez. Então, assim, essa expressão, there was, havia, tinha, existia, ok? There was once, é uma construção do inglês. Traduzido literalmente, ao pé da letra, seria tinha ou existia uma vez, tá? Só que eu quero que você entenda isso aqui de uma maneira bem simples. Entende que there was once, tinha, existia uma vez, né? É o nosso em português, é o nosso era uma vez. Né? Essa seria a tradução mais precisa para there was once neste caso aqui. Era uma vez, né? Tinha uma vez o quê? A farmer and his wife. Então assim, era uma vez, tinha uma vez, havia uma vez, um fazendeiro e sua esposa. A farmer and his wife. Ok? Aí a segunda frase. She had been married before.
ela tinha sido casada antes. Aqui não tem muito mistério, tá? Vocês vão ver que aqui eu não vou entrar em super detalhes gramaticais. Então, she had been, quer dizer, ela tinha sido. She had been, tá? Ela tinha sido. Aprende direto assim. Você não precisa saber variações nem nada. Só she had been é ela tinha sido married, casada, before, antes, tá? É só, se você comparar os dois aqui, você já vai aprender. Ah, Mário, mas eu não sei a regra. Por que usou had? Não importa o porquê, não importa a regra, o seu objetivo é entender este texto, né? Então, entender essa parte aqui, ó, a farmer and his wife, é fácil. Entender she had been married before, ela tinha sido casada antes, também é fácil, tá? Agora, o there was once é um pouco mais difícil, e daí eu te expliquei, e esse é o nosso método. A gente tá entendendo linha por linha, palavra por palavra. O objetivo, entender, não saber as regras, não os porquês. Então, she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband had died. O primeiro marido dela, her, então aqui ó, husband é marido. First é primeiro. Então, first husband, primeiro, first husband, primeiro marido, tá? First husband, primeiro marido. E aí tem o her. O her é dela, tá? Aqui em cima a gente teve, ó, his wife, que é a esposa dele. His é dele. A gente não traduziu como dele, aqui traduziu como sua, mas o sentido é dele, né? A esposa do fazendeiro. His wife, esposa dele. Aqui é o primeiro marido, first husband, dela, her. A tradução poderia ser tanto o primeiro marido dela, quanto seu primeiro marido, no sentido do primeiro marido dela, ok? Her first husband had died. Tinha morrido, ok? Had, tinha, died, morrido. Então, ó, she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband, primeiro marido dela, ou o seu primeiro marido, had died. Tinha morrido. And now, e agora, and now, e agora, she was married again. Ela era casada novamente. Vocês estão vendo como, só comparando o inglês e o português, fica fácil de entender? Ainda mais que você já aprendeu o married aqui em cima, então aqui você já sabe que é casada. Então, she was married again. Ela era casada novamente. Ok? Então, contextualizando. There was once, tinha uma vez, ou seja, era uma vez, a farmer and his wife, um fazendeiro e a esposa dele. She had been married, ela tinha sido casada antes, before. Her first husband, o primeiro marido dela, had died, tinha morrido. And now, e agora, she was married again. Ela era casada novamente. Continuando. Bati no microfone aqui sem querer. They lived on a remote farm in the west of England. Então, primeiro, they lived. Eles moravam, tá? They é eles, lived é moravam. Então, they lived, eles moravam on a remote farm. On a remote farm é em uma remota fazenda, ok? Então, farm, só farm. Vamos pegar aqui o quadro para ficar maior, contextualizar, deixar mais destacado. Farm é fazenda. Remote, eu botei, não, remote é agora sim, remote farm. Remote é remoto, no sentido de afastado. Então, remote farm é fazenda afastada, remota. Aí ele usou o artigo ou uma, tá? É tá? Né? Você escreve só a, mas fala A remote farm, uma fazenda remota. Lembrando que o pode ser tanto quanto uma. Lá na frente você viu a farmer, né? Que é um fazendeiro. Aqui é uma remota fazenda ou uma fazenda remota. E eles viviam, they lived
Neste caso, eles moravam em uma fazenda remota, they lived on a remote farm. Ah, Mairo, por que é on? Por que não é in? Por que não... Os porquês não nos importam. O que nos importa aqui é entender o texto, absorver os padrões. Isso aqui é um padrão. They lived on a remote farm, tá? Na realidade, a gente tem até dois padrões. Eles moravam, they lived, on a remote farm, em uma fazenda remota, tá? Independente do que é padrão, assim, até a gente pode dizer que isso é um padrão, que isso aqui é outro padrão, ou que isso aqui tudo é um padrão. O objetivo é entender o texto. They lived on a remote farm, aonde? In the west of England, no oeste da Inglaterra. In the west é oeste. In the west é no oeste, ok? Então, in the west, no oeste of England, da Inglaterra. And what a pair of fools they were. E que par de tolos, what a pair of fools they were. Aqui a gente tem o finalzinho, they were, eles eram, não tem mistério. They were quer dizer eles eram, o they você já viu aqui em cima, né? They lived, eles moravam. They were, eles eram, tá? Pessoal, só aqui, ó, como é a primeira aula de texto, Maíra, eu não sei a pronúncia, eu não sei o porquê. Só foca em entender. Você tá entendendo? They lived, eles moravam on a remote farm. Não sei a pronúncia. Não tem problema. Foca em entender, tá? Só tô batendo nessa tecla aqui, que é a primeira aula, então a gente tem que, para deixar as coisas claras. They were, eles eram, and é e aqui a gente tem what a pair of fools, tá? O que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês, tá? Fools, fool é tolo, uma pessoa tola, uma pessoa boba, entendeu? Que não saca as coisas, não faz bem as coisas, né? Que é enganado muito fácil por outra pessoa. Então, tolo. Fools são tolos. Aí, um par de tolos, porque eles eram duas pessoas, né? Seria a pair, um par of fools, um par de tolos. A pair of fools, ok? Um par de tolos. Quando ele fala assim, what é o quê? Essa palavra what é o quê? Ou qual, tá? Mas quando ele fala assim, em vez de ele falar a pair of fools, ele fala what a pair of fools, isso aqui dá uma ênfase. É que par de tolos, né? Que par de tolos eles eram. What a pair of fools, que par de tolos they were. Então ele tá dando uma ênfase, ok? Então, só contextualizando aqui, ó. They lived on a remote farm. They lived, eles moravam on a remote farm, em uma fazenda remota, in the west of England, no oeste da Inglaterra. And, what a pair of fools, que par de tolos they were, eles eram. Which of them, qual deles? Which é qual, quando você tem duas opções assim. Which, qual dos dois? Which of them, tá? Muito usado, isso aqui é um padrão muito usado no inglês. Which of them, qual deles, tá? Mas eu não sei o que é them, mas eu não sei o que é of. Não importa. O que importa é você pegar o padrão. Which of them, qual deles? Which of them era the most foolish, o mais tolo. Aqui, essa parte é fácil, né? Which of them was? Qual deles? Which of them era the most foolish. Aqui, só para não confundir a sua cabeça, tem foolish, tolo, e aqui a gente tem fools, tolos, tá? É o seguinte, preste atenção.